Todos os dias este menino ia para debaixo uma velha mangueira, sem ninguém soubesse que ele estava conversando com Deus. Num recanto isolado do interior, onde o tempo parecia desacelerar e os mistérios da natureza se entrelaçavam com as lendas ancestrais, Tomazinho, um menino de olhar penetrante e alma sensível, crescia sob os ensinamentos de Dona Eulália, sua avó, que o guiava com histórias sobre a fé e os costumes antigos. Desde muito pequeno, Tomazinho se sentia atraído por uma velha mangueira centenária, situada no quintal da modesta casa onde vivia com sua família. A árvore, com seus ramos generosos e folhas que sussurravam memórias de tempos idos, constituía para ele um santuário onde o transcendente se encontrava nas mais simples manifestações da vida. A cada tarde, o garoto se refugiava à sombra dessa mangueira, onde num diálogo silencioso e profundo, comunicava-se com o divino, atribuindo à presença de Deus a personalidade de um confidente que o escutava sem julgamentos. Suas conversas, permeadas de curiosidade e humildade, questionavam o significado da existência, o mistério da criação e os enigmas do sofrimento humano, oferecendo respostas que, embora silenciosas, pareciam ser tecidas pelo próprio coração da natureza. Enquanto muitos de seus colegas se entregavam às brincadeiras passageiras, Tomazinho via na comunicação com o Criador um caminho para a compreensão dos grandes desafios que assolavam a pequena comunidade rural, onde a escassez, as intempéries e as adversidades diárias eram obstáculos que exigiam uma fé inabalável. O menino observava o céu através dos galhos retorcidos da velha mangueira e sentia, no silêncio daquelas tardes, que suas palavras eram levadas pelo vento até os ouvidos de quem realmente poderia entender as angústias de seu coração jovem. Por que os homens sofrem tanto, meu Deus? Perguntava ele em uma dessas tardes, enquanto seus dedos traçavam desenhos imaginários no tronco rugoso da árvore. Por que meu pai chega em casa com as mãos calejadas e o olhar perdido, como se a vida tivesse arrancado dele mais do que apenas o suor? O silêncio que seguia suas perguntas não era vazio. Ao contrário, era preenchido pelos sussurros das folhas, pelo canto distante dos pássaros e pela brisa suave que acariciava seu rosto, como se fosse a própria mão do Criador a consolá-lo. Tomazinho aprendera a interpretar esses sinais, a escutar com o coração o que seus ouvidos não podiam captar. Essa devoção espontânea despertava tanto a admiração quanto a desconfiança dos moradores. Seu Joaquim, o erudito ancião de espírito aberto, reconhecia no menino a pureza de um sentimento que a sociedade muitas vezes esquecera, dedicando-se a acompanhá-lo em diálogos que mesclavam os ensinamentos dos antigos com a esperança que permeava cada palavra dita sob o murmúrio do vento. Sabe, rapaz, dizia seu Joaquim numa tarde em que as nuvens pareciam desenhar histórias no céu, há quem passe a vida inteira procurando Deus em lugares distantes, em templos grandiosos, em livros sagrados, sem perceber que Ele está mais próximo do que o próprio ar que respiramos. Você, com essa sua alma limpa, encontrou o que muitos sábios jamais encontrarão. Os olhos de Tomazinho brilhavam com essa afirmação, não por vaidade, mas pela confirmação de algo que seu coração já sabia, que a fé verdadeira não precisava de intermediários, que o amor divino era tão acessível quanto o perfume das flores que ocasionalmente desabrochavam nos galhos da mangueira. Ao mesmo tempo, Dona Clarice, uma vizinha rígida e defensora de rituais formais, via com olhos críticos as manifestações de fé de Tomazinho, considerando que o verdadeiro encontro com Deus deveria ocorrer nas solenes paredes da igreja e não sob a sombra de uma árvore secular, acreditando que a espontaneidade infantil podia conduzir a ideias equivocadas sobre a santidade e a ordem dos costumes. Este menino está sendo desviado do caminho correto, dizia ela após as missas dominicais, suas palavras tão afiadas quanto as agulhas com que costurava os vestidos para a filha. Conversar com Deus debaixo de uma árvore? Isso não é fé, é superstição. A palavra do Senhor deve ser ouvida no templo,
conduzida pelos que foram escolhidos para interpretar suas mensagens. As críticas chegavam aos ouvidos de Tomazinho, como pedras lançadas contra um lago sereno, criando ondulações momentâneas, mas incapazes de perturbar a profundidade de sua crença. Ele não negava a importância da igreja, dos rituais, das orações coletivas. Apenas sentia que sua comunicação com o divino fluía de maneira mais autêntica naquele espaço onde o céu parecia mais próximo e onde suas lágrimas podiam cair livremente, sem o peso dos olhares alheios. Ainda que o embate entre essas concepções gerasse tensões e olhares julgadores, a rotina de Tomazinho permanecia firme, enraizada na confiança de que cada folha que caía, cada brisa que passava e cada som suave da natureza eram sinais do divino, convidando-o a meditar sobre a importância do perdão, a resiliência diante das dificuldades e o poder transformador da esperança. Certa tarde, quando o sol começava a se recolher atrás das montanhas que abraçavam o vilarejo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, que lembravam as histórias sobre o fim dos tempos que Dona Eulália contava nas noites de inverno, Tomazinho enfrentou um dos momentos mais dolorosos de sua jovem existência. O ar parecia mais pesado, carregado de presságios, e até mesmo os pássaros, normalmente tão musicais naquele horário, mantinham-se em um silêncio respeitoso, como se soubessem da tragédia que se aproximava. Seu pai, homem de poucas palavras e muitos calos, as mãos tão marcadas pela terra que pareciam ter brotado dela como raízes antigas, chegou em casa com a notícia de que a colheita havia sido devastada por uma tempestade inesperada. Os olhos do homem, geralmente firmes como rocha, agora transbordavam de um desamparo que cortou o coração do menino. "Como vamos sobreviver agora?", murmurou o pai, mais para si mesmo do que para a família reunida ao redor da mesa simples. "Tudo o que plantamos, tudo o que cuidamos com tanto esmero, levado pelo vento e pela chuva em apenas uma noite." Naquela mesma noite, enquanto a casa se afogava em um silêncio pesado como chumbo, Tomazinho escapou pela porta dos fundos e correu para a mangueira, seu refúgio sagrado. A lua, parcialmente coberta por nuvens persistentes, lançava uma luz fraca sobre o quintal, transformando a árvore em uma silhueta fantasmagórica contra o céu noturno. "Por que, meu Deus?", perguntou ele com a voz embargada e os joelhos fincados na terra úmida. "Por que permite que pessoas boas como meu pai sofram tanto? Ele trabalha de sol a sol, tem as mãos marcadas pela terra, nunca fez mal a ninguém. E agora tudo o que ele construiu foi destruído em uma única noite." O menino deixou que as lágrimas corressem livremente, como rios que finalmente encontram o caminho para o mar após longa jornada contida. Seu corpo pequeno tremia, não apenas pelo frio da noite, mas pela intensidade de sua dor, pela angústia de ver o sofrimento estampado no rosto daqueles que mais amava. Foi então que, em meio ao seu desespero, Tomazinho sentiu algo diferente. Não foi uma voz audível, nem uma visão extraordinária, mas uma presença, uma certeza inexplicável que parecia brotar do centro de seu ser e se expandir, envolvendo-o como um manto tecido com fios de luz. Era como se a própria árvore, testemunha silenciosa de sua angústia, estivesse transmitindo a ele uma sabedoria ancestral, um conhecimento que transcendia as palavras e tocava diretamente sua alma. A mensagem, impressa em seu coração mais do que em seus ouvidos, era clara. A tempestade que devastara a plantação não era um castigo, nem um abandono divino. Era parte de um ciclo maior, de um equilíbrio cósmico que os homens, em sua percepção limitada, nem sempre conseguiam compreender. A mesma chuva que destruíra a colheita atual estava preparando a terra para uma nova semeadura, para frutos mais abundantes no futuro. Naquela noite, sob o testemunho silencioso das estrelas, Tomazinho recebeu não apenas conforto, mas também uma missão: ser o portador da esperança, o guardião da fé em tempos sombrios. Ele entendeu que sua conexão especial com o divino
Não era um privilégio a ser desfrutado em solitude, mas um dom a ser compartilhado, uma luz a ser espalhada nas sombras do desalento. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar os campos devastados, o menino surpreendeu a família ao levantar-se antes de todos, preparar um café simples e servir ao pai com um sorriso sereno no rosto. "Pai", disse ele, com uma voz que carregava uma maturidade nova. "Ontem à noite conversei com Deus debaixo da mangueira. Ele me mostrou que esta tempestade não é o fim, mas o começo de algo novo. A terra está mais forte agora, lavada pela chuva, pronta para receber novas sementes." O homem olhou para o filho com um misto de surpresa e ceticismo. As palavras de uma criança poderiam realmente trazer conforto diante de uma perda tão tangível, tão devastadora? "E como você sabe disso, filho?", perguntou ele, sua voz rouca pela noite mal dormida. "Eu senti, pai. Como sinto o cheiro da terra molhada depois da chuva, como sinto o calor do sol na pele. Algumas coisas a gente não vê com os olhos, mas sabe aqui dentro", respondeu Tomazinho, tocando o próprio peito. Algo na convicção do menino, na serenidade de seu olhar, tocou o coração endurecido do pai. Não era uma fé cega, baseada em promessas vazias, mas uma certeza profunda, enraizada em uma conexão que ele, em sua vida prática e objetiva, talvez jamais pudesse compreender completamente. Nos dias que se seguiram, Tomazinho não apenas manteve suas conversas com Deus sob a velha mangueira, mas também começou a compartilhar com a comunidade as reflexões nascidas desses encontros. Não o fazia com arrogância ou pretensão de superioridade espiritual. Ao contrário, oferecia suas palavras como quem compartilha um pedaço de pão em tempos de escassez, com humildade e genuíno desejo de aliviar o sofrimento alheio. A velha mangueira, testemunha silenciosa do tempo, assumia o papel de símbolo eterno. Suas raízes profundas traziam em si as histórias e sabedorias de gerações, assim como sustentavam a fé do menino que, com simplicidade e ousadia, se dispunha a escutar os segredos do universo. Alguns começaram a perceber que a árvore, antes apenas parte da paisagem familiar, agora emanava uma energia diferente, como se cada folha, cada ramo, cada fruto fosse parte de uma mensagem maior, de um código que apenas os corações mais sensíveis poderiam decifrar. Nas pausas entre suas reflexões, Tomazinho sentia-se acolhido num abraço invisível, que revelava que a vida, mesmo em meio à adversidade e à rigidez das convenções, podia ser transformada pela capacidade de amar e de sonhar. Era como se o tempo, sob a sombra daquela árvore, obedecesse a leis diferentes, expandindo-se para acomodar a profundidade de suas contemplações e contraindo-se quando o momento exigia retorno à realidade cotidiana. Cada folha que se movia ao vento parecia carregar uma mensagem codificada, um fragmento de sabedoria ancestral que somente ele conseguia decifrar em seu silêncio contemplativo. Nas horas mais quentes do dia, quando todo o vilarejo buscava refúgio, nas sombras de suas casas, Tomazinho permanecia firme sob os galhos da mangueira, como se o calor do sol fosse incapaz de tocar sua alma abrigada pelo manto sagrado daquela comunhão especial. As confidências que ele compartilhava com o ser que chamava de Deus eram marcadas pela sinceridade de um coração desprovido de artifícios, demonstrando que a verdadeira espiritualidade não reside na formalidade das preces ensaiadas, mas na naturalidade do sentir e na coragem de questionar os mistérios da existência. Não havia em suas palavras a solenidade dos sermões ou a rigidez dos dogmas, apenas a fluidez de uma conversa entre amigos íntimos, entre um filho e um pai amoroso que tudo compreende, tudo perdoa. "Às vezes tenho medo, Senhor", confessava ele numa tarde particularmente quente, quando o sol parecia querer testar a resistência de tudo o que vivia. Medo de que as pessoas não entendam o que sinto. Medo de que me vejam como alguém estranho, diferente.
Sei que Dona Clarice acha que estou errado em procurá-lo aqui, debaixo desta árvore, e não na igreja aos domingos. O vento suave que moveu as folhas da mangueira naquele momento parecia carregar uma resposta. Meu filho, o templo mais sagrado é o coração sincero. Quem me busca com amor me encontra, seja sob o teto de uma catedral ou sob os galhos de uma árvore. A seca que se seguiu à tempestade devastadora foi uma das mais severas que a região já enfrentara. Os riachos, antes abundantes, transformaram-se em cicatrizes ressecadas na terra. Os campos, outrora verdes, assumiram tons de palha queimada. Os animais, sedentos, vagavam em busca de água e sombra. A escassez trouxe consigo não apenas a fome física, mas também a fome da alma, aquela que se manifesta na perda da esperança, no abandono da fé, no endurecimento do coração. Foi nesse cenário desolador que a ligação de Tomazinho com o divino foi colocada à prova mais severa. As críticas de Dona Clarice, antes isoladas, agora encontravam eco em outras vozes da comunidade. De que adianta esse menino conversar com Deus se a terra continua seca e nossos filhos continuam com fome? Questionavam alguns. Talvez seja castigo divino por permitirmos essa forma errada de adoração. Sugeriam outros, com olhares acusadores dirigidos à família do garoto. O peso desses julgamentos caía sobre os ombros pequenos de Tomazinho, como pedras lançadas sem piedade. Pela primeira vez, ele sentiu vacilar a certeza que sempre o acompanhara. Seria possível que estivesse errado? Que suas conversas, sob a mangueira, fossem apenas devaneios de uma criança solitária, e não a comunhão sagrada que acreditava ter encontrado? Uma noite, consumido por essas dúvidas, Tomazinho sonhou. No sonho, a velha mangueira estava coberta por flores brancas, luminosas, que emanavam um perfume indescritível. De cada flor, brotava uma gota de água cristalina que, ao tocar o solo, transformava-o em terra fértil. Uma voz, que parecia vir de todo lugar e de nenhum lugar ao mesmo tempo, disse-lhe: a fé verdadeira não teme o deserto, pois sabe que abaixo da areia mais seca corre um rio de vida. Acordou com o coração acelerado e uma certeza renovada. Não importava o que os outros pensassem ou dissessem. Sua missão era manter viva a chama da esperança, mesmo quando todos ao seu redor só conseguiam enxergar as trevas do desespero. Na manhã seguinte, Tomazinho dirigiu-se à velha mangueira como sempre fazia, mas desta vez não estava sozinho. Seu pai, tocado pela fé inabalável do filho mesmo diante da adversidade, decidiu acompanhá-lo. Juntos, sentaram-se sob a sombra da árvore, em silêncio inicialmente, cada um imerso em seus próprios pensamentos e orações. Pai, disse finalmente o menino, sei que muitos não acreditam, que acham que estou louco ou sendo enganado, mas eu sinto aqui dentro que Deus me escuta quando falo com ele debaixo desta mangueira. O homem olhou para o filho, para aqueles olhos que pareciam conter a sabedoria de muitas vidas vividas, e sentiu algo quebrar dentro de si. Não de forma dolorosa, mas como se uma casca dura estivesse se partindo para permitir que algo novo brotasse. Filho, respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. Passei a vida acreditando que a fé era algo distante, reservado para os letrados, para os que entendem os livros sagrados e sabem recitar as orações corretas. Mas vejo em você algo diferente, algo que me faz questionar tudo o que sempre acreditei. Se Deus realmente fala com você através desta árvore, então peça a Ele que nos dê um sinal, não para provar aos outros que você está certo, mas para fortalecer nossa própria fé nestes tempos difíceis. Tomazinho fechou os olhos por um momento, mergulhando naquele estado especial de comunhão que havia aprendido a acessar ao longo dos anos. Seu corpo pequeno parecia irradiar uma luz interior, quase imperceptível aos olhares comuns, mas evidente para aqueles que sabiam observar com o coração. A brisa suave que passava entre os galhos da mangueira acariciava seus cabelos como dedos maternais,
reconfortando-o em sua busca silenciosa. Por alguns instantes, todos os sons ao redor pareceram cessar, como se a própria natureza contivesse a respiração para não interferir naquele diálogo sagrado. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação tranquila, como a de alguém que recebeu instruções claras para uma missão importante. Precisamos cavar, disse ele simplesmente. Cavar? Cavar onde, filho? Aqui, pai, debaixo da mangueira. Deus me mostrou que há água correndo sob nossos pés, um rio subterrâneo que a seca não conseguiu tocar. Se cavarmos fundo o suficiente, encontraremos não apenas água para nossa família, mas para toda a comunidade. O pai hesitou, dividido entre a confiança no filho e a racionalidade que lhe dizia ser impossível encontrar água onde nem mesmo os poços mais profundos da região haviam conseguido alcançar. Os anos de luta contra a terra árida haviam ensinado lições difíceis sobre esperanças frustradas e promessas não cumpridas. Suas mãos calejadas tremeram ligeiramente enquanto pesava a decisão em seu coração. Seria cruel alimentar uma ilusão apenas para ver a decepção estampar-se novamente no rosto daqueles que amava? Seria prudente gastar as poucas forças que lhe restavam em uma busca aparentemente fadada ao fracasso? Mas algo no olhar do menino, uma convicção que transcendia a lógica comum, uma serenidade que parecia vir de uma fonte mais profunda que o conhecimento humano, fez com que ele se levantasse, buscasse uma pá e começasse a cavar. O trabalho foi árduo, extenuante sob o sol inclemente. Outros homens da comunidade, atraídos pela cena inusitada, aproximaram-se. Alguns para ajudar, movidos por um último fio de esperança. Outros para zombar, certos de que testemunhariam o fracasso final daquele que ousava afirmar que conversava com Deus sob uma árvore. Dona Clarice também veio, seu rosto uma máscara de desaprovação. Estão desperdiçando as poucas forças que lhes restam nessa tolice, advertiu ela, as mãos firmemente apoiadas na cintura. A água só voltará quando rezarmos como se deve na igreja, seguindo os rituais que nossos antepassados nos ensinaram. Mas Tomazinho e seu pai continuaram cavando, incansáveis, suas mãos formando bolhas que logo se rompiam, deixando a pele viva exposta ao atrito da madeira áspera. O sol completou seu arco no céu, descendo além do horizonte, e eles ainda cavavam, iluminados agora apenas pela luz prateada da lua crescente. Foi quando a noite já se firmava, profunda e estrelada, que a pá do pai de Tomazinho afundou subitamente, encontrando uma camada diferente, mais macia. E então, como uma bênção há muito esperada, a água começou a brotar, primeiro em filetes tímidos, depois em jorros crescentes que logo formaram uma pequena poça ao redor da cova. A notícia espalhou-se pelo vilarejo como fogo em palha, seca. Famílias inteiras acorreram ao local, incrédulas a princípio, depois tomadas por uma alegria quase delirante, ao confirmar com os próprios olhos o que parecia impossível. Água fresca e abundante, onde antes só havia terra ressequida. Gradualmente, a lenda do garoto que conversava com o divino se espalhava, despertando a curiosidade de alguns e a reverência de outros, enquanto as gerações passavam a enxergar em Tomazinho o exemplo de que a fé pode se manifestar de maneira espontânea e pura, sem as amarras dos dogmas ou a necessidade de ritmos pré-estabelecidos. A pequena fonte que surgira debaixo da mangueira nunca secou, mesmo nos períodos mais áridos, tornando-se um ponto de peregrinação para pessoas de toda a região. Mesmo em meio aos conflitos de ideais, o menino seguia sua jornada, alimentando a esperança da comunidade com cada palavra silenciosa que parecia ecoar pela brisa e se integrar ao murmúrio da mangueira. Sua história, feita de simplicidade e força interior, tornava-se um convite para que todos aprendessem que a essência do divino pode ser encontrada na comunhão com a natureza, na pureza do olhar de uma criança e na coragem de manter viva a chama da fé, mesmo quando os caminhos estreitos do destino impunham barreiras e desafios.
À medida que os anos passavam e Tomazinho crescia, tornando-se um jovem e depois um homem, sua conexão com a velha mangueira e com o divino que ela representava nunca diminuiu. Ele continuou a visitar aquele espaço sagrado regularmente, não mais sozinho, mas acompanhado por outros que buscavam conselho, conforto ou simplesmente a paz que emanava daquele lugar especial. Dona Clarice, que tanto criticara suas práticas, foi uma das que, com o passar do tempo, rendeu-se à evidência de que a fé genuína pode se manifestar de formas que transcendem as tradições estabelecidas. Em seus últimos anos de vida, era comum vê-la sentada ao lado de Tomazinho, sob a sombra generosa da mangueira, seus lábios movendo-se em orações silenciosas, seu rosto marcado pelo tempo suavizado por uma serenidade recém-descoberta. "Sabe, meu filho", disse ela certa vez, suas mãos enrugadas repousando sobre as dele, "passei a vida acreditando que Deus só podia ser encontrado dentro de paredes consagradas, em rituais específicos, em palavras precisas. Que tolice a minha! Ele está aqui, nesta árvore, neste ar que respiramos no calor do sol e na frescura da noite. Está em cada coração que se abre para recebê-lo, seja qual for o caminho escolhido." Tomazinho sorriu, apertando gentilmente as mãos da idosa. "Nunca é tarde para descobrir novas formas de amar, Dona Clarice. O importante não é o caminho que escolhemos, mas a sinceridade com que o percorremos." Assim, a narrativa de Tomazinho se consolidava como uma parábola viva, uma lição atemporal de que o sagrado não habita apenas os templos ou os rituais formais, mas reside na natureza, no silêncio das palavras e, sobretudo, na capacidade de ouvir com o coração aquilo que vai além dos sentidos. Essa conexão íntima com o universo e com o Criador inspirava não só a juventude, mas também os mais maduros, que redescobriam, através do exemplo do menino, o poder da fé autêntica e a beleza de um amor que se expressa na simplicidade, unindo corações e renovando a esperança em uma comunidade marcada pelos desafios cotidianos e pela necessidade de reencontrar o divino nas coisas mais simples. E quando, muitos anos depois, Tomazinho, agora um ancião de cabelos brancos e sorriso sereno, fechou os olhos pela última vez, diz a lenda que a velha mangueira floresceu fora de época, cobrindo-se de flores brancas que emanavam um perfume indescritível, exatamente como no sonho que tivera em sua juventude. Seu corpo foi enterrado sob aquela mesma árvore, por sua própria solicitação, para que sua essência pudesse continuar a nutrir as raízes que por tanto tempo haviam sustentado sua fé. Mas o verdadeiro legado de Tomazinho não estava na árvore, nem na fonte que nunca secava, nem mesmo nas histórias que se contavam sobre ele. Estava nos corações que aprenderam, através de seu exemplo, que a verdadeira espiritualidade nasce da autenticidade, da coragem de questionar, da humildade de escutar e, acima de tudo, da capacidade de enxergar o divino nas manifestações mais simples e cotidianas da vida. E até hoje, dizem os mais sensíveis, quando alguém se senta sob aquela velha mangueira com o coração verdadeiramente aberto, é possível ouvir um sussurro entre as folhas, como se o próprio Tomazinho estivesse ali, continuando suas conversas eternas com o Criador e convidando todos a participarem desse diálogo sagrado que transcende o tempo, o espaço e as limitações humanas.